Duas coisas que a Bíblia fala sobre a gente se embriagar. Duas coisas. Quais são? Primeira, Espírito Santo. Se embriaga do Espírito Santo. Em que sentido? Seja cheio, transborde dele. Sem limites. Isso é governado, obviamente, por um culto racional. Um culto de adoração ao Senhor. Mas também é emocional e é espiritual. Entende isso ou não? Quem não entende fica fazendo essa dicotomia. Só pode ser racional. Só pode ser emocional. Não. É tudo. Se embriaga do Espírito. De vinho não. De drogas não. De vícios não, jogos não, apostinha, vamos apostar, hoje está na moda, né? Você não vai prover para sua família com isso, você pode ser o homem mais rico, mas está se tornando rico com aposta de jogo que não glorifica a Deus. Era melhor ser um zelador, um gari, o que seja. Eu falo para minha esposa direto isso: meu amor, nunca vai faltar o pão na nossa casa, sabe por quê? Não importa se a gente quebrar, se a gente falir, eu estou disposto, enquanto provedor do meu lar, a ser um gari, a ser, eu vou limpar a rua, eu vou, porque eu entendo o meu papel. Gabriel CBO. E eu vim aqui como um mero mensageiro da palavra de Deus. Eu não sou importante. Eu diria, você não é importante aqui. O importante é a mensagem. E a mensagem ela é tão preciosa, tão importante, que ela vai alcançar o seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre 4 passos práticos para reformar o seu casamento. Eles não são os únicos, né? A palavra de Deus traz muitos outros passos. E eu quero que você entenda que eu não quero resumir demais aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero preencher o seu coração do Evangelho de Cristo. Porque o casamento diz respeito ao Evangelho. Então, nesse momento, eu ainda não conquistei a sua confiança. Você ainda não sabe se vai valer a pena ou não continuar acordado durante essa fala. Mas eu quero te desafiar. São 4 passos. Se eu ver você de alguma forma engajado, entusiasmado, ávido, com fome de aprender aquilo que pode trazer resultado extremo para o seu casamento, na construção de um casamento abundante, eu vou te dar um 5º passo, que eu considero a cereja do bolo. Mas é só se eu perceber que você está firme aqui comigo. Quem está com pressa? Quem está com pressa? Quem quer ir para casa? Agora quem quer ficar aqui e aprender do Senhor Jesus? A instrução do Senhor Jesus transforma as nossas vidas. E eu quero que você, nesse momento agora, de forma rápida, feche seus olhos e agora você larga de lado o seu esposo, né? Sua esposa não toca mais, né? Só um minutinho. E a gente vai construir um mapa de como está o seu casamento nesse exato momento. Quando você vai no médico, primeiro você faz um diagnóstico para entender qual é o tipo de tratamento. Vamos diagnosticar. Feche seus olhos agora, rapidamente. Como é que está o seu casamento? Vamos dar um mapa. Feche seus olhos, feche seus olhos. Gabriel, eu ainda não sou casado, mas eu queria que você fechasse seus olhos para que você, então, conseguisse enxergar qual patamar, qual nível você quer experimentar o seu casamento. Feche seus olhos agora. Quem tem fé, feche os olhos. Seu casamento está no nível 1. Nível 1 é um relacionamento magnífico, com amor e paixão. Eu vou falar de algumas coisas aqui, talvez não sejam fáceis de engolir, mas a palavra de Deus ela é crua nesse aspecto. Crua, verdadeira e piedosa. E eu espero que os irmãos não se escandalizem. Nós vamos falar sobre o elefante branco na sala. Nós vamos falar. O nível 1, seu relacionamento, casamento, não importa quantos anos, ele é vivo, ele é transbordante, ele é desejável, ele é esplêndido. Você chega em casa e você deseja estar em casa. Você vai para a cama e você deseja estar na cama com seu cônjuge. Tem amor, tem paixão, tem sexo em abundância. Feche os olhos, minha irmã. Seu casamento está no nível 2. Nível 2 é um relacionamento com amor, companheirismo, mas pouca paixão, pouco vigor, pouco sexo. É o nível 2. Quero que você seja brutalmente honesto com você mesmo. É você e Deus agora. Seu cônjuge não está lendo seus pensamentos. Graças a Deus por isso. O nível 3
é um relacionamento sem muito amor, quase nenhuma comunicação, sem paixão e raramente sexo. É quase o cometa Halley. Passa uma vez no mês ali, uma vez cada 2 meses, difícil. Pouco desejo. O nível 4, você está quase planejando a sua fuga. As chances são que tem algumas pessoas planejando a fuga aqui. Estatisticamente falando, existem algumas pessoas planejando a fuga. Não foge não, meu irmão. Jesus transformou água em vinho. Ele pode transformar a substância do seu coração e o seu casamento. Nível 5 é o casamento em que você parece não estar em relacionamento algum. Parece que você está casado com um estranho. E o nível 6? O nível 6 você não está necessariamente no relacionamento. Talvez seja o caso de alguns aqui. Eu vejo alguns jovens, muito jovens, que ainda não casaram, talvez. E você deseja estar em um que glorifica a Deus. Talvez esse seja o seu caso. Agora, raciocine comigo. Por que você está nesse nível que você identificou? Ele é só seu. Nível 1, magnífico, com amor e paixão e sexo em abundância. É um casamento abundante. Nível 2, um relacionamento com pouco amor, pouca paixão e pouco sexo. Nível 3, um relacionamento sem muito amor, sem paixão, raro sexo. Nível 4, planejando a fuga. Qual nível está o seu casamento? Seja sincero. Agora você pode olhar para si mesmo, ainda com o olho fechado, e pensar: Deus, eu sou um agente ativo na construção desse casamento. A gente falou sobre reconstrução de muros, e a gente vai falar sobre reforma. As chances são que muitos casamentos aqui estão precisando de uma reforma. E eu diria que não é só aquela casa que está inacabada ou caindo aos pedaços que precisa de uma reforma. Às vezes você quer melhorar alguma coisa. A casa já é linda, mas você quer melhorar alguma coisa. Você também precisa de uma reforma. E eu vou te dar 4 passos, dependendo do seu engajamento aqui, da sua avidez, o 5º passo. Abra o seu olho. Responda com sinceridade para si mesmo. Não compartilhe com o seu cônjuge ainda. Gabriel, vou ter que compartilhar com o meu cônjuge? Não, calma, segura. Por que você está nessa posição? Por quê? Quais foram as sementes que você plantou para colher esses frutos talvez amargos ou frutos doces? E eu vou entrar de vez naquilo que é o primeiro passo. Se você realmente quer reformar o seu casamento, atingir um nível de plenitude e abundância no seu casamento, se você quer desfrutar daquilo que Deus tensionou para você na sua relação com o seu cônjuge, intimidade, sexo abundante, uma relação magnífica, onde os conflitos eles são resolvidos por meio da palavra, onde o orgulho e a luta contra o pecado, onde a luta pelo pecado, contra o pecado prevalece e o orgulho não prevalece, onde a humildade gera honra e a comunicação ela é ajustada, onde os gritos dão lugar à mansidão, onde você pode compartilhar sobre a sua fé em Cristo. Primeira coisa que você precisa entender, e o primeiro passo para você construir esse relacionamento, reformar esse relacionamento, e aqui eu quero que você entenda que vai exigir muito esforço, diligência e ao mesmo tempo sabedoria. Não é um esforço bruto, é um esforço inteligente, segundo a palavra de Deus. E o primeiro passo é você ajustar a sua perspectiva. Ajuste a sua visão sobre o casamento. Você tem que ter uma visão bíblica sobre o casamento. Casamento envolve rotina, meu filho. Existem tantos Instagrams por aí que ganham muita audiência e curtidas por fazerem trocadilhos, piadinhas, memes perigosos quanto ao casamento. Ai, no casamento, você casou, nossa, você está preso. Não, você casou, aqui não tem sexo. Nossa, você casou, você não percebe que é Satanás tentando infundir algumas mentiras na sua mente? Por que você ainda segue essa pessoa que brinca com algo que Deus considera tão caro? Deus considera o casamento precioso e essa foi a primeira instituição dada por Deus.
Primeiro ele se relaciona com o homem, e depois ele diz: homem, agora você vai se relacionar comigo, e porque você se relaciona comigo, você vai se relacionar em bondade, em intimidade com outra pessoa. E aí ele fez Eva, para que ambos, refletindo a imagem e semelhança do Criador, pudessem glorificar a Deus, frutificando e transbordando, gerando mais e mais imagens, que são os filhos. E aí a família surge do casamento, da união entre um homem e uma mulher. Mesmo quem não tem filhos ainda, ou quem não pôde ter, biologicamente falando. Você faz uma família com o seu cônjuge. Você precisa ajustar a sua visão bíblica. E a visão bíblica envolve rotina. E eu quero dizer para você, não há nada novo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 1, se você está com sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e a gente vai passar um pouco por alguns textos bíblicos. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? E em outro texto ele vai dizer: não há nada novo debaixo do sol. Algumas pessoas pensam que Eclesiastes é um livro amargo, azedo, mas não, é até docinho se você pensar. É docinho porque fala sobre sucesso, alegria, lucro em Deus. Fora de Deus, o que o pregador, Salomão, o homem mais rico dessa terra, o homem mais sábio depois de Cristo, que já pisou nessa terra, ele estava dizendo assim: fora de Deus, tudo é vaidade e nada tem proveito. Nem mesmo o seu casamento, nem mesmo a sua rotina com que você se afadiga. O que eu quero convidar você a entender é que se não há nada novo debaixo do céu, então Deus é um Deus de tédio, é isso? Você imagina que ele está lá no trono do universo e ele está entediado, bocejando como você agora? Não! Nosso Deus não dorme e ele não é um Deus de tédio, ele é um Deus exuberante, que em todos os dias, na sua magnificência, ele desfruta do relacionamento que ele tem com a Trindade, o seu Filho, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se relacionando de forma perfeita e plena, e ao mesmo tempo ele desfruta do relacionamento com a sua criatura. E não há nada novo. Os problemas que você está enfrentando, meu filho, entenda, a sua impressão digital é única, na história nunca existiu. Você é singular, Deus te criou dessa forma, é além da nossa compreensão, a sabedoria desse Deus que nos criou de forma tão ímpar. Mas ao mesmo tempo os seus conflitos, a sua luta contra o pecado, a sua batalha dentro do seu casamento não é novo. Mas Deus não é um Deus de tédio. E o que eu quero dizer? Você e eu vamos ter rotina, não tem como lutar contra isso. No casamento você vai desfrutar de rotina, mas a grande questão é que você tem que tornar a sua rotina abundante, maravilhosa. Minha esposa falou aqui sobre obedecer, e ela usou a ilustração daquela mãe, a instrução que ela deu, né? Para uma mãe que proibiu a sua filha de ir para o Halloween. E é óbvio que a mãe precisa, né, de forma amorosa, se posicionar e explicar para a sua filha. De forma geral, é isso que acontece, deveria acontecer. Explicar os motivos e permanecer firme na sua decisão. Mas ainda além, se a gente puder colocar dessa forma, Deus, como Pai, Ele não apenas nos ordena uma coisa, não apenas diz assim: filho, isso é para o seu bem, mas Ele também diz assim: filho, eu quero que você tenha prazer na minha vontade. Quem entendeu isso? Eu quero que você tenha prazer na minha vontade. Filhinha, você não vai para o Halloween por causa disso e disso e disso, mas filhinha, eu quero que você tenha prazer nisso. Eu não quero que você tenha prazer na festa, eu quero que você tenha prazer na minha vontade, porque ela é boa, agradável. É isso que Deus está falando para mim e para você. A rotina no casamento, ela pode se tornar abundante. Deus está dizendo assim: olha, você vai ter rotina, não vai ter nada novo, mas eu quero que você entenda, eu quero que você desfrute de uma rotina na intimidade do seu lar. Eu quero que você entenda o quão extraordinário é aquela vida comum que você tem. Existem muitos gurus no Instagram falando sobre prosperidade financeira tão somente. Eu não estou dizendo que você não possa ter prosperidade financeira, e parece ser uma bênção, aliada, segundo Salomão, o homem mais rico que já existiu aqui. Fora de Cristo não tem valor algum, é vaidade, é tropeço, é amargura. Mas em Cristo a prosperidade é bênção. Então não estou dizendo que a prosperidade é má, eu só estou dizendo que a busca infalível pela prosperidade, que não é em Cristo, não vai trazer alegria. Porque não é o dinheiro que traz alegria. Então o que eu quero dizer para você: não olhe para aquele cara, guru na internet, que está indo para Dubai com a sua esposa e pense assim: nossa, eu só vou ser feliz se eu levar minha esposa para Dubai. Não é isso. Deus está dizendo assim: filho, você pode até ir para Dubai, em algum momento você pode trabalhar por isso.
Você pode juntar um recurso, ou então você pode empreender em alguma escala, e você pode servir as pessoas de alguma maneira, construir uma empresa e ter recursos, e você pode viajar para Dubai, talvez você possa. Mas filho, eu quero que você seja contente em mim agora. Eu quero que você seja feliz no seu casamento agora. Se você não dorme naquela cama king size, filho, não é ela que vai trazer alegria, deleite, regozijo no seu casamento. Não importa, filho, se você está dormindo num colchonete do exército, mas você está com a pessoa que você ama, meu filho. Foi ela que eu te dei, foi com ela que você fez uma aliança. Então ajustar a visão. Aleluia, eu posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Essas palmas são para Jesus, certamente. Ajustar a visão significa olhar para a minha rotina, que é comum. E vai ser comum, caramba. Desculpa a expressão, eu estou na palestra, não estou na pregação. Se fosse um domingo, pastor, eu não usaria essa expressão tão forte. Mas a energia que vem do Espírito Santo tem que chacoalhar a gente. E tem que dizer assim, meu irmão, minha irmã, ache alegria na sua rotina comum. Torne-a extraordinária. Se você sonha em estar em Dubai, torne todos os dias no seu lar o Dubai. Entende o que eu quero dizer? Quem pegou esse código? Você pegou isso? Torne a sua rotina. Torne o olhar para sua esposa doce, o olhar para o seu marido um olhar de admiração. Todos os dias. Isso só depende de você. Mas isso só vai acontecer se você estiver em intimidade com a fonte, com Deus. Só vai acontecer se você tiver intimidade com Ele. O que eu quero dizer, o primeiro passo para você reformar o seu casamento é desfrute. Satanás tem ganhado muitos adeptos com descontentamento. Contentamento é uma chave poderosa. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter contentamento em toda e qualquer situação. A expressão tudo posso naquele que me fortalece é tão mal empregada, mas significa exatamente isso. Eu posso suportar todas as coisas e eu posso me alegrar em Deus em qualquer situação. A alegria do Senhor é nossa força, irmão. O que é que você precisa para chegar no nível de um casamento abundante? O que você precisa? O que é que Deus colocou como sua responsabilidade e depende de você? Talvez é um quebrantamento. Talvez é vencer o orgulho que nunca te deu bênção alguma. Algumas pessoas, elas se apegam tanto ao orgulho, se apegam tanto a um pecado, que pode acontecer um raio na sua casa. E a pessoa está apegada àquele pecado. E Deus está dizendo assim, você vai colher maldição. Enquanto você estiver apegado a esse pecado. E não se apegar a mim. Você precisa olhar para o seu cônjuge talvez e pedir perdão. Por todas as palavras ferinas que você já professou. O segundo passo, nessa perspectiva, é que você deve gerar frutos. E aqui eu quero trazer a perspectiva de que fruto só vem quando você planta. A semeadura só vem, a colheita só vem quando você semeia. Gerar fruto. E aqui eu quero trazer a perspectiva de que você tem que gerar fruto no seu casamento segundo o fruto do Espírito, produzido em nosso coração. O fruto do Espírito é toda bondade, alegria, mansidão, pureza, amor, domínio próprio. Você entende? Tudo isso não são frutos. É um fruto, um único fruto. Tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho domínio próprio e bondade. Agora, mansidão. Não, meu irmão. Ele está falando sobre o Espírito que habita em você produzir o fruto. Esses detalhes, né, esses elementos fazem parte de um fruto. É como você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, a bem-aventurança no Sermão do Monte. Ali Jesus não está falando sobre alguém que é puro e sobre alguém que tem sede de justiça. Ele está falando sobre uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Se você ler Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, você vai entender que Jesus está falando dele ali. E eu e você fomos criados, meu irmão, minha irmã, para a glória dele. E nós glorificamos mais a Deus quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E só vamos nos tornar mais parecidos com Cristo quando entendermos qual é o seu caráter e pela misericórdia dele e sua graça inundando o nosso ser, nós clamarmos para que sejamos mais parecidos com ele. Esse clamor é óbvio que deve estar associado a uma prática massiva de leitura da palavra. Se você não conhece aquele a quem você deve imitar, como você vai imitar? Como imitar? Gerar frutos. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir.
Olha só o que diz. Você já deve ter visto. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Virtude, gere frutos de virtude. É óbvio que isso se aplica aos maridos também. Imagina, o marido que não é virtuoso, que não gera o fruto do Espírito, que não tem um relacionamento direto com a fonte, que é o Senhor Jesus, ele vai ser podridão nos ossos da esposa. Você já sentiu dor nos ossos, meu irmão? É um incômodo tão desastroso, é tão ruim. Imagina o fato de você não produzir virtude. Você está gerando exatamente isso no seu casamento, ruína. Provérbios 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. Eu quero que você entenda isso. E isso se aplica também aos maridos. Ou a sabedoria se aplica apenas às esposas? Será? Será que Deus quer que então só mulheres busquem a sabedoria? E quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Eu me torno mais sábio à medida que eu me torno mais parecido com Ele, à medida que eu relaciono todo o meu ser, toda a minha inteligência em me devotar ao Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você ajusta a sua visão. Você entende que a perspectiva de Deus é que eu e você enxerguemos contentamento diariamente. Façamos do nosso dia a dia comum algo extraordinário. E eu não estou convidando você para comer fora todos os dias. É tornar o pão com ovo algo extraordinário. E é óbvio que vale a pena, mulheres, não se preocupem, tá? Não se preocupem. É óbvio que vale a pena, marido, você investir em um restaurante de vez em quando com a sua esposa. Ok? Não é isso. Mas muitas vezes o marido também está reclamando dentro de casa por conta da falta de sal, ou porque está congelada a comida e contentamento. Ah, que maravilha. Que maravilha essa comida congelada. Que bom que eu tenho uma comida que minha esposa preparou com tanto carinho. Você entende a diferença? É tornar extraordinário. O segundo passo, então, é você gerar frutos. E o fruto do Espírito, ele só vem quando você semeia no Espírito. E semear no Espírito significa intimidade com o Senhor. Para você reformar o seu casamento, meu irmão, minha irmã, você precisa de, repita comigo, intimidade. Ser íntimo do Senhor Jesus. Se você não for íntimo do Senhor Jesus, você não vai conseguir enxergar o valor precioso da aliança do seu casamento. Deus é um Deus de aliança. Quem crê nisso? Ele firmou uma aliança comigo e com você. O nosso casamento espelha a relação perfeita que Ele tem entre Ele mesmo na Trindade. Você consegue entender essa diferença? Deus Pai tem uma relação perfeita com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Essa relação é a base para qualquer outro tipo de relação humana. A relação mais íntima entre dois seres humanos é o casamento, que espelha a Trindade, e sobretudo espelha a relação de Cristo com a sua igreja. Nós somos noiva de Cristo, sim ou não? Noiva de Cristo. Ele nos amou de forma perfeita e inabalável. O seu amor é tão poderoso que não apenas perdoa o nosso estado pecaminoso quando confessamos, mas também nos purifica de toda a nossa injustiça. Olha que interessante. Deus é o Deus que na nossa podridão pecaminosa não apenas nos perdoa, mas Ele nos purifica, Ele nos restaura, Ele nos traz para se tornar mais parecido com Ele. Enquanto nós, muitas vezes, no nosso pecado, estamos tentando nos tornar mais parecidos com o mundo, Ele faz assim: filho, vem para cá. É assim que o meu casamento e o seu precisa ser. Só que só vai ser assim se nós espelharmos a Cristo. E ao espelharmos a Cristo, nós o glorificamos de forma mais plena. E ao glorificarmos a Deus de forma mais plena, nós colhemos felicidade. Você entendeu isso? Os casamentos que buscam felicidade nunca encontram. Porque eles estão buscando felicidade na criação, num plano horizontal. A felicidade só vem num plano vertical. É eu e Deus. Minha esposa, certamente, ela deve estar pensando em uma história curiosa. Quando a gente namorava, ela disse assim: meu amor, antes do nosso casamento, a gente já estava provavelmente com data marcada, não lembro exatamente, mas ela disse assim: meu amor, eu quero muito te fazer feliz. E automaticamente tinha um conceito muito claro para mim. Esse conceito só é claro porque eu li a palavra. Por isso que nós devemos buscar a instrução. Esse conceito só era claro para mim porque eu li a palavra e eu persegui esse conceito, embora não fosse fácil. Nossa carne pecaminosa e nosso coração é tão pecador que, de fato, nós buscamos felicidade nas coisas horizontais, na criação. E Deus faz assim: você não vai encontrar satisfação, felicidade e paz na criação. Eu não estou dizendo que a criação é ruim. Os relacionamentos humanos são ruins. Não, não, não. Deus diz assim: o filho foi feito para alegrar, sim. Ele alegra o seu coração.
O casamento alegra o seu coração. O dinheiro pode trazer algumas regalias interessantes, mas você nunca vai colher felicidade, paz e alegria disso. Você vai colher felicidade, paz e alegria apenas em mim. Ele é a fonte de alegria plena. E nós só alcançamos essa fonte ao buscar a obediência. Nós não somos perfeitos, não seremos, mas buscaremos a obediência. O que eu quero dizer para você? A minha esposa disse assim: meu amor, eu quero te fazer feliz. E eu disse assim: para tudo. Eu não quis dar um fora, né? Ela entendeu que era um fora na época. Nossa, tu me deu um fora naquele dia, eu não entendi. Que fora? Não, quando tu falou assim: não tem como você me fazer feliz, meu amor, porque eu já sou feliz em Cristo. É esse o conceito. É óbvio que eu entendi o que ela quis dizer. Eu vou me esforçar como se a sua felicidade dependesse de mim. Aí tem uma chave poderosa. A chave poderosa no casamento é: eu me esforço diligentemente, todos os dias, como se a felicidade do meu cônjuge dependesse de mim, dos meus esforços, da minha dedicação, do meu zelo, da minha comunicação, da minha atenção, do meu carinho, da forma como eu trato a minha esposa, como se dependesse de mim. Mas graças a Deus esse peso não está sobre os seus ombros, porque a felicidade só pode ser atingida verticalmente. A minha esposa, no relacionamento dela com o Senhor. Por isso que eu, enquanto pastor da minha esposa, sacerdote do meu lar, preciso tanto vigiar pela minha vida espiritual, primeiramente, e depois pela vida espiritual da minha esposa. E então pela vida espiritual dos meus filhos. Meu amor, você fez a devocional hoje, não no sentido de cobrar, mas no sentido de compartilha comigo. Deixa eu dividir com você aquilo que eu li também. Vamos orar juntos, vamos caminhar. Aí ela pode falar assim: meu amor, não li ainda. Hoje eu não consegui me organizar, isso acontece. Então para tudo, a gente estava assistindo um filme, desliga aqui, vamos ler a palavra. Porque a prioridade é a palavra. Não tem nenhum problema assistir um filme junto com a sua esposa. Muitas coisas acontecem quando você assiste um filme só com a sua esposa, é maravilhoso. Especialmente filmes românticos. Vai assistir filme e diga... Prrr. Aí o marido não entende. Não, vamos assistir Diário de uma Paixão, não. Meu amigo, sossega. Acontece algumas coisas ali, tá bom? Agora você vai assistir de repente o Resgate do Soldado Ryan, ou até o Último Homem de Guerra. Assiste também, mas de repente num momento mais light. Você está intencionado, de repente acontece, é maravilhoso. Mas, meu amor, surgiu. Você leu uma palavra hoje? Você fez a sua devocional individual? Eita, meu amor, eu orei no momento, mas eu não li a palavra, eu fui direto para o trabalho. Vamos parar aqui, desliga a televisão. Você entende isso, a importância? De você também priorizar. Naquela ocasião que eu falei isso, eu também não tinha lido ainda. Para tudo. É a prioridade, porque se ela não tiver um relacionamento íntimo com Deus, ela vai ser feliz? Não. Ela não será feliz se ela não tiver um relacionamento íntimo com Deus. E as chances são que o nosso casamento vai ruir. O casamento que produz frutos, ele parte de uma vida de intimidade com o Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 17, diz assim: ouça com reverência a palavra do nosso Deus. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Você vai ser odiado dentro da sua própria casa, sendo mulher ou homem, se você se ira tão facilmente. Sabe aquela pessoa de pavio curto? Meu irmão, minha irmã, Deus é um Deus longânimo, Ele é paciente. Você entende o que é longânimo? Longo ânimo. Ele não muda de ânimo rapidamente. Sabe aquela pessoa com humor alterado? E aí bota a culpa, de repente, na bipolaridade. Pelo amor de Deus, luta contra esse pecado de forma mais veemente, faz guerra contra ele. Porque aquele que se ira rapidamente faz loucuras. Tem gente fazendo loucuras nos seus casamentos aí. Porque a ira toma conta. Porque é inadmissível que a minha esposa faça dessa forma. Porque é inadmissível que o meu marido não tenha entendido ainda que eu não gosto disso. Paciência, longanimidade. Você tem também em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, a ira. Resposta branda. Sua esposa pegou a luva de boxe, meu irmão, não pega também não. Recebe o primeiro soco e diz assim: calma, vamos lá, vamos orar, deixa eu sair daqui. Eu vou pensar no que você disse, meu amor. É fácil não, porque o nosso orgulho está assim, ó. Vai agora, pega a luva de boxe, pega, começa. Metaforicamente, tá? A discussão, a porfia, a guerra de palavras, que tanto está presente no nosso casamento, porque são dois pecadores que disseram sim, mas todos os dias precisam aprender a dizer sim para o Senhor e não para o seu próprio pecado. Quem entendeu isso? Amém? Provérbios capítulo 15, versículo 18, diz assim, a gente poderia esgotar aqui de tantos e tantos provérbios de sabedoria. O homem iracundo suscita contendas, ele incita, suscita, ele gera as contendas, está tudo em paz, mas ele é iracundo. Mas o longânimo apazigua a luta. Oh, que bênção, meu irmão. Você tem uma luta no seu casamento que seja contra o pecado, especialmente contra o seu próprio.
contra o seu próprio pecado. Terceiro passo, eu não sei se vocês vão querer o quinto. Vão querer o quinto ou não? Vão querer o quinto ou não? Amém. Terceiro passo, e aqui, eu não vou dizer para você tirar as crianças da sala, porque a palavra de Deus diz isso. Inclusive, é óbvio, né? Que em determinada idade a gente não precisa tocar nesse assunto, mas a palavra de Deus diz isso. Especialmente para os jovens ainda não casados, a palavra de Deus instrui da forma certa. Terceiro passo para uma reforma no seu casamento, para que ele se torne um casamento abundante, que glorifica a Deus, e você desfruta uma conexão profunda entre você e seu cônjuge. Repete comigo, conexão profunda. É isso que você tem que ter, e é óbvio que isso envolve o sexo, a parte mais alta da intimidade entre dois seres humanos. Por isso que o sexo torna os dois uma só carne. Você entende? É óbvio, dentro de uma aliança de casamento, o sexo é o ápice. Ele não é o todo, mas ele é o ápice, é o cume. Sem sexo não existe casamento, a não ser que existe em algum momento uma impossibilidade física, um problema de saúde. O sexo não pode ser idolatrado dentro do casamento. Não. Mas ao mesmo tempo, ele no lugar certo, ele glorifica a Deus e ele destrói o reino das trevas. Tudo que Satanás quer é que você acredite que o sexo dentro do casamento não é o lugar ideal. Por isso que ele desestimula tanto casais. Ou a não se casarem, ou a se conformarem com a mediocridade na vida sexual. E não foi para isso que Deus nos chamou. Homens, me ouçam, especialmente vocês. Acho que vocês vão entender isso. Deus não nos chamou para a preguiça. Provérbios capítulo 6. Como isso pode se aplicar ao nosso casamento? Vai ter com a preguiça, ó preguiçoso. Vai ter com a preguiça, ó, com a formiga, ó preguiçoso. Se for ter com a preguiça, também pode ir, né? Pode ir, porque aí você já vê o contraste. O que é que não deve fazer? E ir para a formiga é o que é que eu devo fazer. Considere os caminhos da formiga e ser sábio. Meu irmão, você está pulando umas partes importantes nessa parada aí. Não pule as preliminares, meu filho, não pule. Busque satisfação na satisfação da sua esposa. E se você não sabe aquilo que dá satisfação a ela, claro que dentro de um contexto bíblico ilícito e bom, porque nem tudo dentro de quatro paredes é lícito, é bom, mas aquilo que Deus colocou dentro de quatro paredes como algo bom, íntimo, não aquilo que você aprendeu na internet, em sites sujos, mas aquilo que a palavra de Deus diz, a intimidade de cantares, o deleite dos seios, entende? O deleite da língua, da boca, as carícias, o beijo são para dentro do casamento. Se você ainda não sabe o que traz satisfação para sua esposa, aprenda com ela. Meu amor, me ensina. Mulheres, sejam pacientes, por favor, nós somos bocóis, de certa medida. Em nome de Jesus, minha irmã, não pense que a gente já sabe, não, a gente não sabe. Você vem e conduz, você nos mostra. E você, homem, vai ser aplicado para primeiro dar satisfação a ela, depois buscar a sua satisfação. Porque se você traz satisfação para ela primeiro e você tem satisfação na satisfação dela, ela vai buscar a sua satisfação e assim tem que ser. Você entendeu que a palavra de Deus, ela nos chama ao altruísmo até mesmo no sexo. Estou desejoso de sexo, estou desejoso. Eu preciso chegar hoje em casa e ter, porque senão nada. É altruísmo, é primeiro ela. Nós não fomos chamados para preguiça no sexo. Provérbios capítulo 5, 15 a 19 diz assim: beba a água da tua própria cisterna, tua própria fonte. Você entende? Beber água da sua própria cisterna. A palavra de Deus está falando aqui sobre casamento, das correntes do teu poço. O poço é meu porque eu o possuo. Por que eu o possuo? Porque eu fiz uma aliança com ele. Deus me possui sim ou sim? Sim ou sim? Sim, porque ele fez uma aliança comigo. Não é assim que Satanás faz. Satanás possui muitas outras pessoas. É o sexo fora do casamento. Mas ele não firma uma aliança. Ele não põe sandálias nos meus pés. Ele não me traz dignidade. Ele não coloca um manto sobre mim. Entende isso? Deus é um Deus de aliança. E dentro da aliança de casamento, eu então possuo a minha esposa e ela me possui. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. É óbvio, ele está falando de algum tipo de padrão de abuso, gente? Claro que não, em nome de Jesus. O possuir o seu cônjuge ou o corpo dele é para glorificar a Deus, para alegria e não para tristeza. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, para outros lugares, para outras pessoas que não a sua esposa. E pelas praças o ribeiro de águas, Provérbios ainda 5, versículo 17 diz assim: sejam para ti somente, isso serve para esposas e maridos, e não para estranhos contigo,
prática dos povos ímpios. Vem aqui, deita com a minha esposa também, vamos fazer aqui tem alguns nomes novos aí. Sujeira, podridão, não seja. A pureza, a intimidade é só entre um ser humano do sexo masculino e um ser humano do sexo feminino. E dentro do contexto de casamento, fora dele não. Porque é heterossexual, então pode. Não, meu filho, é heterossexual sim, homem e mulher, mas dentro da aliança do casamento. Aí sim, desfrute. Desfrute, é maravilhoso, que prazer maravilhoso. Seja um alegre prisioneiro do seu cônjuge. Sim ou sim? Sim ou sim? Seja um alegre prisioneiro do seu cônjuge. Se alegre ao se esforçar por dar prazer a ele, a ela, naquilo que é bom, naquilo que a palavra de Deus diz, as delícias. Seja bendito o teu manancial, a fonte. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores, gazela graciosa. Olha só, imagina você chamando a sua esposa: vem cá, coça de amores, vem cá, gazelinha graciosa, que maravilha, pombinha querida. São elogios mais antigos, né, gente? Talvez você chame de outra forma, né? Mas aqui na época era esse. Coça de amores, gazela graciosa. Imagina você dizer para o seu cônjuge: meu amor, eu sou sua gazela de amores. Ele vai enlouquecer. Se ele já leu esse texto, ele vai enlouquecer. Ele vai dizer assim: amém, glória a Jesus. E dentro do casamento, como é bênção você fazer sexo, tornar uma só carne, no ápice da intimidade, você glorificar a Deus. E poder de forma justa, pura, santa, fora do casamento não. Mas no casamento poder glorificar a Deus ali. Deus, obrigado por isso. Parece estranho essa cena, né? Depois, talvez. Ok? Coça de amores. Sacia-te. Saciedade. Sacia-te os teus seios. É uma parte do corpo. Veja que coisa profunda, gente. Está aqui na palavra e a gente ignora. Sacia-te os teus seios todo o tempo. Embriaga-te. Não se embriague com nada, mas aqui se embriague. Entende? Duas coisas que a Bíblia fala sobre a gente se embriagar. Duas coisas. Quais são? Primeira, Espírito Santo. Se embriaga do Espírito Santo. Em que sentido? Seja cheio, transborde dele. Sem limites. Isso é governado, obviamente, por um culto racional. Um culto de adoração ao Senhor, mas também é emocional e é espiritual. Entende isso ou não? Quem não entende fica fazendo essa dicotomia. Só pode ser racional, só pode ser emocional. Não, é tudo. Se embriaga do Espírito. De vinho não. De drogas não. De vícios não. Jogos não. Apostinha. Vamos apostar, hoje está na moda, né? Faz um Sporting Bet aí, caramba. Não tem essa. Isso não agrada a Deus. Você não vai prover para sua família com isso. Você pode ser o homem mais rico, mas está se tornando rico com aposta de jogo que não glorifica a Deus. Era melhor ser um zelador, um gari, o que seja. Eu falo para minha esposa direto isso: meu amor, nunca vai faltar o pão na nossa casa. Sabe por quê? Não importa se a gente quebrar, se a gente falir, eu estou disposto, enquanto provedor do meu lar, a ser um gari, eu vou limpar a rua, porque eu entendo o meu papel. Eu vou bater na porta de alguém e vou dizer assim: eu não sei limpar o jardim, mas eu limpo, porque eu tenho disposição. Era melhor ser assim, trazer bênção para o seu lar, por fazer algo que glorifica a Deus, e não algo que não glorifica. E aí diz assim: embriaga-te com a mulher da tua mocidade, tua esposa. Embriaga-te sempre com as tuas carícias. Carinho, gente. Quantos casamentos sem carinho por enquanto? Tantos dias sem dar um beijo na boca de língua. Quando namorava eu queria dar. Agora que casou, meu filho, para um pouco e dá aquele beijo gostoso na sua esposa, meu filho. Mete a língua dentro da boca dela. Aleluia ou não? É isso. Tiver mais de 60 anos de casamento, eu até perdoo, mas antes disso não. 60 anos de casamento para lá, você já, é só a mãozinha mesmo, acabou. Não, eu estou exagerando, tá? Depende muito da sua disposição. Vai correr uma maratona que de repente tem disposição maior. Beijar a boca, sentir delícias, sentir prazer. Lembra do primeiro ponto, o primeiro passo? Contentamento. Esse é o beijo do meu esposo, não é o beijo daquele galã da Netflix. Eu não preciso disso. Esse é o beijo do meu marido. Essa é a pegada do meu marido. E minha irmã, se você tem um marido banana que não tem pegada, ensine ele. Em nome de Jesus, você está entendendo? Ensine o seu marido, porque a pegada é agora, quando você casa. Tem gente que quer mostrar pegada no namoro. Não dá. Não tem que ter pegada no namoro. Agora no casamento, performance. É a sua melhor versão. Casei, agora vou ficar com uma pança desse tamanho.
versão, a melhor versão para minha esposa. E se eu estou engordando? Acontece, gente, ganhei mais de 20 quilos. Aí fui emagrecendo, perdi 10, agora falta mais um pouquinho. Acontece. Mas você não pode se conformar, você fica inconformado e diz assim, eu estou entregando menos para minha esposa. Eu estou entregando menos do que eu deveria para ela. Você entende a motivação? O sexo vai ser gostoso do mesmo jeito, sendo gordinho ou não. É gostoso, olha como Deus é maravilhoso. Ele fez o sexo ser gostoso, independente de você ser gordinho ou não, independente da sua forma física. Você está entendendo que maravilha, como Deus é perfeito. Mas ao mesmo tempo, como é belo, né? Você olhar para algo belo. É óbvio, você é chamado para encontrar beleza no seu cônjuge. Acabou-se. Não é em outra pessoa. Mas cônjuge, se você pode fazer a sua parte nesse momento, faça. Se esforce. Comece a entrar na dieta. Comece a movimentar o seu corpo para a glória de Deus. É uma área importante da sua vida. Se a gente for para Cantares, meu povo. Eu estou perdendo aqui, pastor. Mas está tão maravilhoso isso aqui. Poder compartilhar. O teu rosto é amável, meu marido. Isso é a esposa falando. O esposo falando, teu rosto é amável. Capítulo 2, versículo 14. O meu amado é meu, 16. O meu amado é meu e eu sou dele, alegre prisioneiros. Se você pegar esse conceito, eu estou tão feliz com isso. É espiritual, meu irmão, você está entendendo? É espiritual isso. Cânticos, capítulo 4, versículo 1, diz assim, os teus cabelos, o cabelo era formoso. Versículo 2, os teus dentes. Versículo 3, os teus lábios são como fio de escarlata, tua boca é formosa. Você já parou para voltar, olhar para sua esposa dessa forma? É a mulher da sua vida. Você já expressou isso para ela, o quanto ela está linda, ou faz tempo que você não dirige uma palavra de carinho para ela? Toma jeito, cabra. Versículo 5, os teus dois seios, olha a intimidade. Os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Eu consigo observar os seios da minha esposa. Esposas, por favor, eu sei que o ar-condicionado é frio, mas sim, esteja nua diante do seu marido. Maridos estejam nus. Quando a sua vovó der um pijama, você joga no lixo. Vó, me perdoe, eu não uso pijama, eu durmo nu. Você está entendendo? Esteja nu com seu cônjuge. Aleluia. Larga fora esse pijama, cabra. Esposa, esteja nua diante do seu marido. Deixa ele observar você. Deixa ele acariciar você. E você acaricia ele. Eu estou indo profundo demais para vocês, não? O pastor nunca vai me chamar, mas agora eu vou aproveitar para pregar a palavra. Precisamos pregar a palavra. Quem fala sobre isso, meu irmão? Se o pastor fala sobre isso, o irmão vai embora. Aí ele chama alguém para falar. Muito bem, pastor, porque aí ninguém vai me ver. Você pode me seguir lá no Gabriel CBO, viu? Instagram. Me segue se você quiser. Vamos aproveitar. Casamento Abundante no YouTube. Você pode pegar seu celular agora. Eu lhe perdoo se você pegar o celular agora. Casamento Abundante no YouTube. Eu quero ver todo mundo, claro. Quem quer ouvir essas verdades? Casamento Abundante no YouTube. Você pode se inscrever lá no canal do YouTube. E no Instagram, Gabriel CBO. Para quem gosta de TikTok, eu não gosto muito, mas posto conteúdo lá, porque é mais uma plataforma. Gabriel CBO também, tá bom? Gabriel C de casa, B de bola e O de olho. Vamos falar mais. Melhor o teu amor do que o vinho. Olha que maravilha. Gente, tem coisa mais maravilhosa que ele cantar junto com a esposa? Tem não, viu? Você vai colher frutos. Senta com ela, minha filha, eu vou te instruir agora. Vou te instruir de forma maravilhosa. A palavra de Deus tem falado tanto comigo. Senta aqui, vamos ler Cantares. Só bênção. Irmão, é só bênção. Leia de forma profunda. O teu amor é melhor do que o vinho. Você encontra prazer no amor com seu cônjuge. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Como é que ele sabe que tem gosto de mel? Porque ele foi lá e pegou na mão. Foi? Ele tacou, foi um beijo nela. Um beijo gostoso. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. É beijo de língua ou não é? Quem estava pensando assim, a Bíblia não fala sobre beijo de língua, meu irmão. Esse irmão aí, esse varão do Senhor, está falando demais. A Bíblia fala sobre beijo de língua aqui, ó. Debaixo da língua estava o leite e o mel. Como é que ele achou? Deixa eu dar uma olhada aqui, minha filha. Não, foi meteu a língua também. Aleluia. Mulheres, vocês estão achando que eu estou falando demais? Vocês estão achando que eu estou falando demais, sim ou não? Aleluia. Mulheres, eu falei que vocês tinham que ensinar seus maridos, não falei? Está aqui em Cantares, ó, capítulo 8, versículo 2, diz assim, a esposa está dizendo, só que pode aplicar ao marido também, levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias a humildade subserviente dentro do sexo. Você não é o cara que sabe de tudo de sexo, não.
Principalmente se você aprender em lugares escusos. Pelo amor de Deus, se esvazia desse conhecimento, se enche do conhecimento da palavra e mergulha no sexo íntimo para vocês aprenderem juntos. Isso aqui está valendo para o curso de noivo, viu, pastor? Curso de noivos. Deixa o teu leito pegar fogo, meu irmão. Minha irmã, deixa o teu corpo pegar fogo diante do teu marido. Delícias, prazer. Meu Deus, fez tudo de forma tão perfeita para que a gente desfrutasse. Não se escandalize com isso, é a palavra de Deus. Ela é crua nesse sentido. Ela é necessária. A gente que fica com muito dedo dentro do casamento. Dentro do casamento. Namorados, dentro do casamento. Essa mesma palavra que fala sobre as delícias do sexo fala assim que você deve ser santo. E se você tem caído em pecado, meu irmão, eu ouso pensar, acabe o seu namoro. Se afaste da pessoa que você acha que ama. Caminhem com o Senhor em santificação. E talvez lá na frente, vocês dois caminhem em santificação. Vocês possam casar. E aí desfrutar de algo belo. Mas primeiro, agradar ao Senhor. Quarto passo, estou indo para o final. Ame a instrução. Para reformar o casamento, você tem que ser humilde. Você tem que pedir perdão. Você tem que se arrepender. Você tem que perdoar. Porque você é muito perdoado. E você tem que amar a repreensão e a instrução. Somos falhos. O seu cônjuge foi posto na sua vida como, pega isso agora, como Natã foi posto na vida de Davi. Você entendeu isso? O que foi que Natã foi fazer? Exortar. Ele exortou de qualquer forma? Não, ele usou a sabedoria de Deus para exortar o rei. É assim que você deve ser, mulher, homem, quando for instruir seu cônjuge. Use as suas palavras no temor do Senhor. Vá em oração para exortar o seu cônjuge a mudar algum comportamento ou algo que não está ajustado diante da palavra de Deus. Quando você for fazer uma cirurgia espiritual na alma do seu cônjuge por algo que está equivocado, errado, você não leva o facão, meu irmão. Você leva o bisturi. Você entende? Ele é profundo, ele rompe as camadas da pele. Ele abre as vísceras para que você possa então enxergar aquilo que precisa ser retirado e retirar segundo a vontade de Deus. Aí tem gente que quer fazer essa cirurgia e aproveita e diz assim, já que eu já abri, deixa eu ver se eu moldo aqui alguma coisa que eu quero, de acordo com a minha vontade. A cirurgia era para tirar ali, de repente, um apêndice. E aí o cara já aproveita, não, deixa eu aproveitar e fazer uma lipo. Não. O apêndice é necessário, está inflamado, é algo que Deus não se agrada, é a vontade de Deus. Você não faz de acordo com a sua própria vontade. Use um bisturi para fazer a cirurgia espiritual. Provérbios capítulo 27. Provérbios 27, versículo 17. A palavra de Deus diz sobre o amigo. E quem é o melhor amigo do que a esposa, do que o marido? Como ferro, com ferro se afia, assim o homem ao seu marido. Vamos aplicar isso aqui ao casamento? Como ferro, com ferro se afia, assim o homem à sua esposa. Assim a esposa ao seu marido. Você deve amar a repreensão. Provérbios capítulo 28, versículo 18, diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. O que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Você alcança misericórdia por quê? Porque você confessou o seu pecado. Provérbios capítulo 13, para a gente finalizar. Versículo 18. 13, 18. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. Pobreza e afronta, miséria e desonra sobrevém ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Se o seu cônjuge está sendo usado por Deus para te instruir, guarda a repreensão. Acolhe. Ama a pessoa que está te repreendendo, porque ela está te afiando para Deus. Se a nossa vida tem que glorificar a Deus, se tornar mais parecido com Cristo, é o nosso alvo, o casamento é um dos melhores ambientes para você ser moldado nesse aspecto. Não é sobre ser compatível um com o outro. É sobre a imperfeição da minha esposa ser perfeitamente ajustada à minha imperfeição, de tal maneira que ela me afia e eu afio ela. Quem entendeu isso? Aleluia. Querem um quinto passo e a gente finaliza? Amém. Quinto passo, é uma cereja do bolo. Não é o bolo todo, é uma cereja do bolo. É o que eu chamo de DCA. Pega isso, anota, guarda no seu coração, escreve no seu coração, DCA. Deus nos deu inteligência. Você lembra do diagnóstico do seu casamento? Pronto. Ele é só o ponto de partida. Com paciência, todos os dias colocando um tijolinho no seu casamento, um tijolinho por dia. Um tijolinho por dia. Você vai chegar no alvo que você estabeleceu. Mas qual é o alvo que você estabeleceu? DCA. É o design do casamento abundante.
o que é um casamento abundante para você, de acordo com aquilo que a palavra de Deus colocou como casamento abundante. Alinhe o seu coração, alinhe a sua mente, descreva o que é esse casamento, como ele seria. Será que você está sendo só servido nesse design? Ou você também está topando servir bastante? O que é que você precisa fazer para chegar nesse nível? Você desenhou o casamento abundante. O que seria um casamento abundante? Algo extraordinário, no comum, algo de contentamento pleno, algo com sexo vibrante. E não é com outra pessoa, meu irmão, me permita. Nossa, eu imagino isso, é com a sua esposa, é com o seu marido. Vocês vão construir isso juntos, do zero talvez. A intimidade talvez acabou, e você vai reconstruir. Porque você é humilde em Cristo, para reconstruir isso. Talvez o seu marido nunca te deu prazer como deveria, mas também você talvez nunca tenha instruído ele. E vocês vão começar do zero nesse exato momento. Amém ou não? Fica de pé e vamos orar. Senhor, Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus, Senhor Deus, que faz milagres, transforma água em vinho. Tu és um Deus, Pai, que restaura casamentos, Pai. Tu és um Deus que traz alegria às nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, então, a perspectiva. A perspectiva de sermos felizes em Ti, contentes em Ti, acharmos prazer em Ti. Termos contentamento no nosso casamento, Senhor Deus, e construirmos diariamente, por fé, por meio da Tua palavra, por meio de intimidade com o Senhor, uma intimidade com o nosso cônjuge, para abençoar a igreja do Senhor, que é formada por famílias. Deus, nos ajuda, nos enche do Teu Santo Espírito, nos dá nos embriagar do Teu Santo Espírito, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos enche de prazer sexual abundante dentro do nosso casamento, não fora dele, Senhor Deus, que nossos olhos sejam vigiados, puros como os Teus olhos são puros, que ao desejar o nosso cônjuge, possamos então satisfazer a nossa vontade nele, olhando para ele, com a nossa mente nele ou nela. Nos ajuda a sermos santos. Enche, Senhor Deus, essa igreja, a igreja Ágape, Senhor Deus, de casamentos abundantes para a glória do Teu nome, Deus. Faz o Teu nome ser glorificado através dessa igreja, Senhor Deus. Faz com que as nações, Senhor Deus, possam alcançar uma prosperidade em Ti, Senhor. Paz, alegria, contentamento possam ser as marcas, Pai, desses casamentos aqui. Que a Tua palavra possa perfurar os nossos corações para a Tua própria glória. Nos molda, nos dá intimidade, luta contra o pecado, Senhor Deus. Nos ajuda a vencermos em Ti todas as barreiras que nos separam, Senhor Deus, de um casamento abundante que glorifica o Teu nome. O orgulho nunca nos deu nada, as recompensas deles são mentirosas e falsas. Nos afastam do centro da Tua vontade e nos dá humildade, Deus, para restaurar o nosso casamento. Nos dá humildade, Deus, para nos unir ao nosso cônjuge para a glória do Teu nome e nosso desfrute. Que os nossos filhos possam ver, Senhor Deus, em nós um padrão excelente de casamento, nos homens, Pai. Aquilo que as filhas devem buscar em seus maridos. Nas mulheres, Senhor Deus, aquilo que os filhos devem buscar em suas esposas. Para os meninos, Senhor Deus, que os homens aqui dessa igreja, Senhor Deus, possam ser referências bíblicas de homens bíblicos. Que as mulheres, Senhor Deus, sejam para suas filhas referências de esposas carinhosas, doces, não amarguradas, Senhor Deus. Que possamos ser atenciosos um com o outro. Que possamos ser carinhosos, palavras doces, não amargas. Ó Deus, nos dá intimidade, toque. Nos dá arder, Senhor Deus, pelo nosso cônjuge. Desejar o nosso cônjuge. Coloca olhos, Senhor Deus, que o Senhor deseja que tenhamos para com ele e para com ela. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém.